Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos História do Metro. Júlio César conquistou a região que atualmente é a França em 52 a.C. Lá foi implantado o sistema métrico romano. A unidade básica de comprimento era o pé romano, que vale 29,44 centímetros. Conforme foi passando o tempo, essa unidade de medida foi sendo alterada dentro da França. Mas valia o seguinte: um pé francês era composto por 12 polegadas, e 6 pés franceses formavam uma toesa. O problema é o seguinte: em diferentes regiões da França, a toesa assumia valores diferentes. Não existia um padrão. A unidade básica de medida era a toesa. Mas, se você fosse mais para o sul ou mais para o norte, por exemplo, a toesa variava de tamanho. Para tentar diminuir a bagunça, nesse forte que ficava lá em Paris, foi construída uma barra de ferro e definido: olha, uma toesa é o tamanho dessa barra de ferro. Isso foi útil para quem morava ali perto de Paris. Mas se você se afastasse, a toesa já era uma coisa com um tamanho diferente. A barra que tinha nesse forte tinha aproximadamente 1,95 m. Em 1666 foi fundada a Academia Francesa de Ciências, e logo no início se discutiu sobre essa história de tentar achar um padrão comum para ser a unidade de comprimento. Uma primeira boa ideia surgiu em 1670, quando Gabriel Moulton, membro da academia, publicou este livro. E bem nessa parte aqui, ele expõe a sua ideia, que era assim, ó: pegar um meridiano terrestre. Agora eu pego aqui um arco que determine um ângulo de 1 grau. Eu pego esse arco e divido em 60 partes iguais. Surge aqui um arco de 1 minuto. Eu vou dar uma exagerada. Digamos que esteja aqui. Esse aqui é o arco ali de 1 minuto. Moulton disse o seguinte: o comprimento desse arco aqui passa a se chamar de miliare. E se você pegar esse miliare e dividir por 1000, você tem uma virga. Virga seria a unidade básica para o cálculo de comprimentos. A virga vale aproximadamente 2,04 metros. Então nota que a ideia dele foi boa, porque uma virga é praticamente uma toesa. Os franceses já estavam acostumados com a toesa, então essa ideia aqui, ó, serviria para unificar. Só teria que trocar por uma medida um pouco maior e ficou aí a ideia de se utilizar um comprimento associado ao planeta Terra para estabelecer uma unidade de comprimento. Ela não foi posta em prática, foi apenas lançada a ideia.
Em 1789, começou a Revolução Francesa, e aí foi um bom momento para que os novos cientistas lá da Academia Francesa propusessem, finalmente, o estabelecimento de um padrão em toda a França. O comitê responsável por estabelecer o que viria a ser a nova unidade de comprimento foi estabelecido em 1791 e tinha um monte de gente famosa nesse comitê. Lagrange, por exemplo, Lavoisier da química, o Coulomb da física, Laplace da matemática. Então aqui eu peguei 4 dos mais famosos que trabalharam nessa questão. Lagrange, em certo sentido, foi o que mais influenciou os trabalhos. Durante a maior parte do tempo, ele é que foi o chefe da equipe. A ideia que eles tiveram foi a seguinte: lembraram dessa história aqui e fizeram um parecido. Só que pegavam apenas 1/4 do meridiano, começando lá no Polo Norte, acabando no Equador, e era o meridiano que passava por Paris. E definiram o seguinte: você pega o comprimento de todo esse quarto de meridiano e divide em 10 milhões de partes. Essa fração aqui fica definida como sendo 1 metro. A palavra metro vem do grego e está relacionado à medida. Esse nome foi escolhido porque a ideia era estabelecer um padrão não só para a França, mas para o mundo todo. Então pegaram uma palavra em grego para que não parecesse francês demais esse processo. Então a palavra metro, usada nesse sentido, como unidade de comprimento, é de 1791, é o tamanho de 1 sobre 10 milhões desse comprimento aqui. Nesse mesmo ano de 1791, esses 2 astrônomos foram encarregados de medir quanto que é esse comprimento. Você primeiro tem que ver exatamente quanto que é isso, para depois dividir em 10 milhões e saber exatamente o que é 1 metro. Só que isso aqui ocorreu durante a Revolução Francesa, um período muito conturbado. Esse cálculo só ficou pronto em 1799. Mas antes disso, já que demorou demais, em 1794 foi adotado um metro provisório. É que já se tinha uma boa ideia do quanto que é esse tamanho aqui. Então se disse: olha, enquanto não fica pronto o resultado melhor de quanto que vale esse quarto de meridiano, vamos adotar aquilo que a gente já sabe. Então, aqui surgiu o metro provisório, e para as pessoas já se acostumarem, em prédios públicos, como por exemplo aqui no Ministério da Justiça, foram colocadas marcações indicando o quanto que vale 1 metro. Bom, lá em 1799, a pesquisa ficou pronta e foi feita uma barra para as pessoas saberem: olha, isso aqui é 1 metro. Então essa aqui é a barra de
1799. O tamanho dela, 1 sobre 10 milhões do tamanho desse quarto de meridiano. Em 1812, Napoleão disse: a gente pode voltar a utilizar a toesa. Então voltou lá na França a valer essa história aqui. Mas pelo menos a toesa foi atualizada. Ela passava a valer exatamente 2 metros. Os franceses, em certo sentido, eram mais acostumados com essa medida. Daí relacionaram com a nova. Agora a toesa era exatamente 2 metros. Então, logo após esse período, o sistema baseado no metro começou a entrar em desuso. Mas, em 1840, o rei Felipe disse: não, o que vale é o metro. E a partir dessa data, a França só adotou essa regra para fazer medidas de comprimento. Nos anos 1840, apenas, além da França, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Argélia adotaram o sistema. Então aqui foi em 1840, esses aqui naquela década. Ali pelos anos 1850, mais alguns países adotaram o metro. Aqui anos 1860, 1870, aqui o Brasil. Então o metro se tornou a nossa medida padrão para comprimentos ali nos anos 1860. Então você nota como começou a se espalhar mundo afora. A Inglaterra, que é um país bem importante, adotou em 1884. Atualmente, o único país grande que não adotou o sistema é os Estados Unidos. Bom, o sistema não era mais apenas francês, era mundial. Em 1875 foi estabelecido esse escritório internacional de pesos e medidas. É aqui que são feitas as reuniões daquilo que hoje nós chamamos de SI, o Sistema Internacional. Então, esse escritório fica em Paris e é lá que ocorrem as reuniões para definir o que é o metro e as outras unidades de comprimento também. Por exemplo, o quilograma, o segundo. Em 1889, uma reunião lá desse local fez uma nova placa. Esta barra é que é o seguinte: não é tão fácil fazer essa medida aqui, porque conforme você vai melhorando os instrumentos, você é capaz de fazer isso aqui com melhor qualidade. Então acaba que fica meio ruim você definir o metro assim, porque conforme passam os anos, você vai lá e calcula isso aqui, e aí o metro fica alterado. Então, foi decidido em 1889 que não valia mais aquela história do meridiano. 1 metro passava a ser o tamanho dessa barra aqui. 1 metro era o tamanho da barra. Mas, desde que isso foi pensado, já se queria uma definição melhor para o metro, que envolvesse de alguma maneira a luz.
demorou bastante, mas lá em 1960 foi estabelecida uma nova regra para dizer o que é 1 metro. A ideia básica é assim, ó. Aqui se tem uma lâmpada de criptônio 86. Eu tenho um elétron que vai dar um pulo aqui entre subníveis de energia. Quando ele dá esse pulo, ele libera luz. E essa luz tem um comprimento de onda. Se pegou esses subníveis de energia bem específicos, quando um elétron dá esse salto, ele emite uma luz nesse comprimento de onda bem específico, e ficou definido o seguinte, que 1 metro era essa quantidade de comprimentos de onda. Depois você pode pausar o vídeo e ler com calma aqui, ó, a definição de metro lá dos anos 1960. Mas é essencialmente pegar esse comprimento de onda, essa quantidade de vezes. E finalmente, em 1983, o padrão mudou de novo. Agora associando assim, ó. Você pega luz e ela está viajando no vácuo. Você pega essa fração de tempo aqui. Então, 1 sobre praticamente aqui 300 milhões. Liga uma lâmpada aqui. Espera esse tempo minúsculo aqui. Mas nesse tempo minúsculo, a luz percorre uma distância que é aquilo que nós chamamos de 1 metro. O interessante é que depois de toda essa história, a definição do metro fica atrelada a saber agora o que é 1 segundo. Isso aqui eu conto em outra aula. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.